A valorização da vida é algo levado a sério para muitos. E por conta disso, o mês de setembro recebeu o termo Setembro Amarelo, um combate ao suicídio e um cuidado para a manutenção da vida. Começa agora o CJC News Reportagem. Olá, seja muito bem-vindo, ótima noite para você. Hoje o nosso programa traz um assunto extremamente delicado. Embora vamos falar sobre a campanha Setembro Amarelo de valorização à vida, é um combate ao suicídio. Todos nós sabemos que devemos atuar ativamente na conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção desse suicídio. Tema que ainda é visto como um tabu por muitos. É importante falar sobre esse assunto para que as pessoas que estão passando por momentos difíceis e crises busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha. Vamos conferir. O Setembro Amarelo é a maior campanha mundial de conscientização sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. No Brasil, a iniciativa começou em 2015, promovida pelo Centro de Valorização da Vida, em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. Desde então, a mobilização se expandiu para escolas, empresas, órgãos públicos e redes sociais, alcançando milhões de pessoas e dando visibilidade a um tema historicamente cercado de silêncio. O objetivo da ação é romper tabus, combater o estigma e incentivar o diálogo aberto sobre saúde mental, além de orientar a população sobre onde e como buscar ajuda. O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, celebrado em 10 de setembro, reforça a data, mas a campanha destaca que a atenção deve acontecer durante o ano inteiro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio anualmente, número que pode ultrapassar 1 milhão devido à subnotificação. No país, são cerca de 14 mil registros por ano, uma média de 38 casos por dia. Apesar da queda em algumas regiões, as Américas apresentam um crescimento preocupante. Especialistas afirmam que a maioria dos casos está relacionado a transtornos mentais não diagnosticados ou tratados de forma inadequada. Por isso, o Setembro Amarelo é essencial para informar, prevenir e salvar vidas, mostrando que falar é a melhor solução. Pois é bonito vermos essa quantidade de adolescentes ouvindo palestras sobre esse assunto. Até porque esses pensamentos de que a solução é sair da vida, às vezes começa bem cedo. Olha, o suicídio não é um assunto tratado em grandes mídias. Mesmo com a campanha do Setembro Amarelo, você não vê reportagens sobre pessoas que o cometem, por conta de uma ética profissional, de um cuidado que todos os jornalistas assumem de não influenciar a uma outra pessoa que esteja passando por uma situação parecida ou similar, achando que é a única saída. A vida sempre vai ser a melhor escolha, vai sempre valer a pena. Os dados que vimos agora na reportagem chamam muita atenção: 700 mil casos por ano no mundo. Cerca de 14 mil só aqui no Brasil. Gente, 38 pessoas por dia no nosso país acabam tirando a própria vida. Isso são os casos registrados, fora aqueles outros que não entram nessa estatística. A previsão é que possa ultrapassar a marca de 1 milhão de pessoas. Agora, o que leva uma pessoa a tomar tal decisão? Sabemos que a busca que acaba encontrando o suicídio como uma saída é porque quer acabar com o problema, não com a vida. Até porque, se você ouvir alguém falando que quer tirar a própria vida, pergunte a ela: o que você sabe que vai acontecer depois? A maioria das respostas será: não vai ter esse problema. Porque o desejo é sempre acabar com um problema, não com a vida. Mas a falta de um grupo de apoio, de alguém do lado para estender a mão e sustentar e segurar e dar essa orientação,
faz com que a pessoa se sinta sozinha no meio de um turbilhão de pensamentos, crises, pressões. Por isso a gente trouxe esse assunto hoje aqui para o CJC News, para que a gente possa ser mais do que um grupo de pessoas reunidas, mas uma família, de pessoas do mesmo sangue ou não, mas que a gente possa apoiar uns aos outros. Vamos para a nossa nuvem de palavras, vamos ver o que tem a ver com o tema do nosso programa de hoje. Cadê? Setembro Amarelo é o tema principal, é a palavra ali no meio, mas olha só, palavras em voltas, importância, suicídio, solução. A gente aqui embaixo tem psicológico, acolhimento. Essa é uma palavra que parece ser difícil de encontrar. Acolhimento. É comum encontrarmos, sabe o quê? Julgamento, culpabilização. É comum vermos pessoas apontando o dedo, definindo os critérios para tudo. Dificilmente vemos aqueles que acolhem. Acolher não quer dizer que você concorde com a situação da outra pessoa, que ela esteja certa, talvez pensando ou fazendo algo errado. Mas acolhê-la para ela se sentir, pelo menos, recebida. Ter abertura para falar e você poder apoiá-la, orientando para o melhor. Preconceito, é muito alto isso, a questão do preconceito. Comportamento, mudanças. Agora aqui, ó, sinais, alerta, isso é um ponto que a gente vai ver com muito cuidado aqui. Quais são os sinais que a gente precisa captar? E aqui, ó, comunidade, iniciativas e escolas. Esse trabalho começa desde pequeno, a conscientização do valor da vida. Vamos ver o que tem acontecido nas escolas. A campanha tem mobilizado essas escolas e até empresas em todo o Brasil, com iniciativas voltadas para a valorização da vida e o cuidado com a saúde mental. Isso inclui, gente, palestras, rodas de conversas e oficinas que têm se multiplicado nos ambientes escolares, onde professores, psicólogos e especialistas abordam temas como depressão, ansiedade, bullying e autocuidado, e acabam estimulando o diálogo entre estudantes e a busca por ajuda em momentos de fragilidade emocional. Veja. Nas empresas, a campanha também tem ganhado força por meio de treinamentos e atividades voltadas ao bem-estar dos colaboradores. Muitas instituições têm promovido encontros com profissionais da saúde, além de ações de conscientização para combater o estigma em torno do tema. A criação de espaços de escuta ativa e programas internos de apoio psicológico são exemplos de medidas que ajudam a reduzir os índices de adoecimento mental no ambiente de trabalho. Especialistas destacam que essas iniciativas podem salvar vidas ao oferecer informações e apoio em situações de risco. Ao identificar sinais de sofrimento, tanto professores quanto gestores podem encaminhar estudantes e funcionários para atendimento adequado, evitando que o problema se agrave. A campanha, organizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, reforça que falar sobre saúde mental é essencial para quebrar tabus e estimular a empatia. Ações educativas dentro das escolas e empresas ajudam a formar redes de apoio que fortalecem a prevenção. Embora ainda seja um desafio ampliar o alcance das iniciativas, especialistas ressaltam que cada atividade desenvolvida em setembro contribui para conscientizar e salvar vidas. A união entre sociedade civil, instituições de ensino e até as organizações privadas é vista como fundamental para transformar a campanha em uma prática contínua, indo além de um mês específico e consolidando uma cultura de cuidado com a saúde mental. Vimos ali na reportagem imagens de animais, cachorros, ali junto com as pessoas. Existem casos de pessoas que estão conseguindo lidar com a depressão depois que ganharam um pet. Por incrível que pareça, essa atenção com o pet, com o cachorrinho, faz com que pare de pensar no problema. A nossa mente não consegue dividir a atenção em duas simultaneamente. Ela foca num, foca no outro e fica assim, intercalando. O fato é quando nós não temos com o que intercalar, a gente só olha para aquele problema. E aí acabam vindo mais pensamentos disfuncionais. A gente vê a importância dessa ligação. Não é só a família, é a empresa que trabalha, é a escola. São comunidades isoladas que precisam se
comunicar, conversarem, porque nós não somos um só num lugar. Nós somos um só, cada um com a sua subjetividade, mas em vários lugares. Você está aqui hoje assistindo o CJC News, mais tarde ou amanhã você vai estar no seu trabalho, depois você vai estar na igreja, vai estar no seu grupo social de amigos, enfim, você está em vários lugares. E todos precisam estar atentos, porque a vida, ela não acontece apenas num ambiente, mas em todos. E isso demonstra essa importância de parceria. Olha, gente, vamos seguir aqui. Esse é um assunto extremamente importante para esse programa, uma vez que a gente está sempre trazendo tópicos que têm a ver com não só o momento, mas com a importância para a sociedade. Especialistas em saúde mental, eles chegam a alertar que mudanças de comportamento e de atitudes podem ser sinais de sofrimento emocional, depressão e até o risco de suicídio. A atenção a esses indícios é fundamental para que familiares, amigos e colegas possam oferecer apoio e também encaminhar a pessoa para uma ajuda profissional. Olha, entre os sinais mais comuns, preste atenção nesses, hein? Estão isolamento social, a pessoa não quer falar com ninguém, se isola, não faz mais parte de nenhum grupo social, ou não tem mais aquela proximidade com amigos, com colegas, com o pessoal da faculdade, do trabalho, né? Até evento social de família, a pessoa se destaca, não quer participar. Ela tem perda de interesse por atividades que antes eram prazerosas. Antes corria, andava de bicicleta, fazia academia, agora não faz mais. Ou talvez ouvia música, gostava de cozinhar para a família. Agora, ó, perdeu completamente o prazer naquilo que fazia antigamente, que era muito bom. Também outra coisa que você precisa prestar muita atenção, alterações bruscas de humor. Tem gente que até fala assim, virou bipolar. Não, bipolar é uma coisa, é um transtorno de personalidade. Agora, mudanças bruscas de humor é outra coisa. A pessoa está numa forma de um jeito e do nada ela fica mal, fica muito para baixo, ou volta a melhorar, assim, é diferente. Bipolar e essas mudanças bruscas de humor que acendem uma luz, tem alguma coisa errada. Também tem a queda no empenho escolar ou profissional. Olha a importância. Não é só no mercado de trabalho, mas às vezes o adolescente, a criança, pode estar com depressão. E mesmo você falando assim, mas criança não tem que se preocupar com nada. É isso que a gente pensa. Mas cada criança tem a sua realidade. É a ausência do pai, que ele quer perto, não tem. É a falta de uma conversa dentro de casa. Não é só comida, roupa, e a casa e a escola. Tem muito mais nisso. Às vezes a criança passa por uma situação na escola, um bullying na escola, que fala, pai e mãe, não dá a mínima. E aí a gente começa a perceber que o rendimento está caindo. E isso é um sinal, dois sinais. E além do descuido com a própria aparência e saúde. A pessoa para de tomar banho, a pessoa não lava mais o cabelo, ela até toma banho, mas você percebe que é aquele banho só para dizer que tomou banho. Pois é, esses são sinais que a gente precisa ficar muito atento. Também podem surgir falas negativas sobre si mesmo, desesperança em relação ao futuro e até comentários recorrentes sobre morte. A depressão, gente, muitas vezes não é facilmente identificada, porque cada pessoa manifesta o sofrimento de uma maneira. No entanto, a combinação de mudanças visíveis na rotina, como dificuldade para dormir, irritabilidade, qualquer coisa ela se explode, um cansaço excessivo, deve ser levada a sério. Os profissionais destacam que a observação atenta e a escuta sem julgamentos podem salvar vidas. Incentivar o diálogo, oferecer apoio e buscar atendimento especializado são passos fundamentais diante de qualquer suspeita de sofrimento emocional. Agora, lembre de uma coisa, o reconhecimento precoce, quanto antes desses sinais, é um fator decisivo na prevenção do suicídio. Percebe algo em alguém da sua família, em algum amigo, em algum colega de trabalho? Fique atento.
Você não é se meter na vida do outro, mas fique atento se você percebeu esses sinais. E ajude, ofereça ajuda, sem julgamento, gente. Não chega para a pessoa e fala, você tem que procurar um médico, você está muito estranho. Não, ouça primeiro, antes de dizer o que ela tem que fazer. Entenda, escuta ativa, ouça, e aí ela vai começar a abrir espaço para que você possa ajudar. Dentro de casa, adolescentes que ficam isolados no quarto, procura saber se não pode trazê-lo para a sala, procura ir para o mundo dele para trazê-lo de volta. Vamos para um Povo Fala, olha, tem cada resposta que a gente recebe aqui no nosso News, hoje não vai ser diferente. Você acha que ainda existe preconceito em relação a quem procura apoio psicológico ou psiquiátrico? Você acha? Essa foi a pergunta que a minha equipe foi para as ruas saber. Vamos ver. Acho. Muitas das vezes as pessoas acham que é bobagem você, às vezes, até falar que está com depressão ou problema psicológico. Tem muitas pessoas ainda que veem isso como se fosse uma doença ou bobagem de certas pessoas ver problemas psicológicos. Tem, porque a sociedade tá muito individualista, posso dizer assim. Quem procura esse tipo de ajuda acaba sofrendo um tipo de preconceito, né? A pessoa é fraca, a pessoa não consegue se cuidar. Com certeza, as pessoas são muito ignorantes e elas não sabem diferenciar uma pessoa, tipo assim, que precisa de ajuda psiquiátrica. Eu acredito que sim, porque muitos não sabem nem o objetivo, a funcionalidade do psicólogo e do psiquiatra, né? Então, eu acho que a pessoa, por não saber a importância, então se sente meio preconceituoso com relação a essa profissão, sim. Eu acredito que sim. Acredito que as pessoas tenham vergonha de dizer que tem algum problema de saúde mental para evitar que sofram preconceito. Mesmo que já tenha diagnóstico, que fazem acompanhamento, ainda existe muito preconceito na sociedade. Na verdade, as pessoas desconhecem mesmo, né, a origem dos transtornos mentais, que vem de causas sociais, que vem de ordem biológica, mas elas desconhecem, por isso tem preconceito. Olha, a gente vê que esse preconceito é histórico. Agora, só deixando claro um ponto importante, é que nem todos os casos de doenças mentais é loucura. Estou falando de loucura de uma forma bem comum, popular, que tecnicamente tem outro nome. Por exemplo, a esquizofrenia é um problema mental. A depressão também é um problema mental. Síndrome do pânico também. A questão é que tem dois pontos aí que eu queria falar. Primeiro, nem toda doença mental ou problema mental é por loucura, popularmente falando. É a maneira como eles englobam que tudo acontece na mente. E só tem dois profissionais que podem atuar diretamente. É o médico psiquiatra e o psicólogo que faz a psicoterapia. Um outro ponto importante é que a doença mental, ela às vezes não tem aparência. E aí muitos falam assim, é bobeira, tá com depressão nada, vai arrumar um trabalho. Ah, isso aí é frescura, bota para capinar um quintal, bota para lavar uma louça para ver se não melhora. Ah, se fosse eu quando eu era mais novo, o negócio não tava esse mole. Pois é, a questão é que depressão, ansiedade, toque, isso aí, gente, não escolhe classe social. Pode estar aí para todo mundo. Por conta disso, vamos seguir aqui. Olha, em momentos de tristeza profunda e de pensamentos suicidas, é fundamental buscar ajuda especializada e não enfrentar a situação sozinho. No Brasil, um dos principais canais de apoio é o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que oferece atendimento gratuito e sigiloso 24 horas por dia, todos os dias da semana. É tudo pelo telefone 188, você disca lá, você já vai cair na central do CVV. Ou, se você preferir, tem o site cvv.org.br. A instituição realiza quase, acredite, 3 milhões de atendimentos por ano, o que representa uma média de 7 mil conversas diárias em todo o país. Veja.
Além do Centro de Valorização da Vida, o Sistema Único de Saúde disponibiliza acompanhamento psicológico e psiquiátrico por meio da rede pública. Centros de atenção psicossocial, unidades básicas de saúde e serviços de emergência trabalham para acolher pessoas em crise e oferecer o tratamento adequado. Especialistas reforçam que identificar sinais de sofrimento emocional e buscar ajuda o quanto antes pode ser decisivo na prevenção do suicídio. Amigos e familiares também desempenham um papel essencial, incentivando quem passa por momentos difíceis a procurar apoio profissional. A campanha Setembro Amarelo reforça anualmente a importância de falar sobre o tema, derrubar tabus e conscientizar a sociedade de que a ajuda está disponível. Pois é, gente, a mensagem central é clara: sempre há saída. Seja por meio do Centro de Valorização da Vida, da rede pública de saúde ou de iniciativas comunitárias. O acolhimento existe e pode salvar vidas. Gente, procurar apoio não é sinal de fraqueza, mas de coragem diante da dor. Eu ouvi uma frase que eu gostaria de repetir. A pessoa que pensa e tem uma ideação suicida, ela precisa se questionar de uma forma: se eu morrer, acabou tudo, até a minha vida. Eu não tenho mais como ver família, filhos, avós, netos. Eu não tenho mais como realizar nenhum sonho. Parece que é uma saída simples, mas ela dá fim a tudo. Não é a única e melhor saída, pelo contrário. Ela pode ser literalmente descartada. Sempre há um jeito. Talvez o jeito não seja como você idealizava. Por exemplo, a mulher que idealizava a família, o casamento, filhos, tudo perfeito. E aí, do nada, o camarada pede divórcio e vai viver com uma outra mulher. Ela vê todo aquele sonho construído detonado. Acabou. Mas preste muita atenção. Acabou aquele sonho da família perfeita. E a gente sabe que não existe. Porém, ainda existem os filhos. Existe ela. Existe uma vida pela frente. Então, a destruição foi daquele sonho, não da vida dela. Ela tem muito mais, ela é muito mais do que toda a dor que ela está sentindo. O problema todo é que quando ela enfrenta uma situação dessa e não tem ninguém que a ajude, a dor nem sempre permite ver essas saídas. Por isso a gente fala sobre esse atento aos sinais para ajudar essas pessoas que precisam. Vamos lá, mais uma aqui, gente. Olha só, oferecer apoio a pessoas em sofrimento emocional, como nos casos de depressão, exige sensibilidade e cuidado. Os especialistas destacam que a escuta ativa é um dos primeiros passos. Ouvir sem interromper, sem julgar, demonstrando real interesse no que a pessoa está sentindo, pode fazer grande diferença em momentos de fragilidade. O acolhimento também é essencial. Isso significa validar os sentimentos da pessoa, mostrando empatia e compreensão, mesmo que não se tenha uma solução imediata para o problema. Olha, frases de apoio, presença constante e gestos simples ajudam a reduzir a sensação de isolamento comum em quem enfrenta transtornos emocionais. Outro ponto fundamental é o incentivo à busca de ajuda profissional. Psicólogos e psiquiatras têm as ferramentas necessárias para oferecer tratamento adequado. Amigos e familiares podem apoiar na marcação de consultas, acompanhar em atendimentos e até reforçar a importância de dar continuidade ao cuidado. Os especialistas, eles ressaltam, sabe o quê? Que o apoio da rede de convivência, da família, dos amigos, das pessoas mais próximas, é um complemento indispensável ao tratamento clínico. Pequenas atitudes de atenção e incentivo, quando são somadas ao acompanhamento especializado, podem ser decisivas no processo de recuperação. Ou seja, uma pessoa passa por essa dificuldade. Ideação suicida, pensamentos suicidas, depressão. A família, médico, psicólogo, colegas de trabalho, todos estão em volta.
todos, tá certo, eu não tenho como mudar a opinião dela, mas eu posso ajudá-la. Eu posso, além de ajudá-la, mas eu não sei o que fazer. Vai com ela na consulta. Vai com ela quando ela tiver que fazer a terapia. Ouça o que ela tem a dizer, sem julgar, gente. Parece que às vezes a gente gosta de sentar na cadeira de juiz e dizer o que está certo, o que está errado. Não, deixa isso aí para o juiz. A gente está ali para ouvir, tentar entender o sentimento da outra pessoa. Sem as nossas regras de vida, até porque a outra pessoa tem as regras dela. E pode estar passando por tudo isso porque está rompendo com valores e regras que ela vem carregando a vida inteira. Então, nós podemos fazer a diferença na vida de outra pessoa. Atenção e atenção. Atenção ao ver, atenção ao ouvir. Dessa forma, você já consegue ser um grande apoio para essa pessoa que tem esse tipo de situação com ideação suicida. Olha, vamos para a rua mais uma vez? Dessa vez eu quero que você veja junto comigo o que as pessoas falaram sobre a opinião delas, de pessoas que poderiam fazer para apoiar alguém que está passando por um momento de tristeza profunda. O que você acha que as pessoas falaram? O que dá para se fazer para ajudar alguém com depressão, por exemplo? Vamos conferir. De aproximação, palavra amiga, até mesmo se precisar de alguma ajuda, não para toda a vida, mas para aquele momento que aquela pessoa está passando, ele pudesse ter uma assistência, né? Assistência do amparo como pessoa, como de um colega, de um amigo, entendeu? Essa é a minha opinião. Eu acho que é acolher. Acho que eu sou evangélica, então acredito que uma das maneiras de a gente se curar da tristeza é buscando a Deus, sabe? Buscando uma força maior, então algum amigo que aconselhe a ir atrás de Deus, a buscar algo em que você acredita. E é claro, se for algo muito mais grave, uma ajuda psicológica, é claro, mas acho que é apoio e acolhimento. Eu acho que deveriam entender o trauma dessa pessoa e conversar com elas, porque às vezes as pessoas têm tantos problemas guardados em você mesma e ninguém pergunta se ela está bem ou então conversa com ela. Eu acho que o primeiro passo é a empatia, né? É se pôr no lugar do outro, porque eu acho que uma palavra muda tudo, né? As pessoas hoje em dia é muito questão de julgamento, isso aí é coisa de adolescente, enfim. Mas eu acho que se pôr no lugar de alguém, pensar como uma pessoa, eu acho que acolher é o primeiro passo. Você entende a pessoa e dali você consegue ter um ponto para poder ajudar. Eu acho que o acolhimento é o primeiro passo. Eu acredito que seja procurar uma ajuda profissional, de um psicólogo ou médico, para entender o caso, entender o que está acontecendo com essa pessoa. Acolher essa pessoa, primeiramente, né, para entender o que ela está passando e depois, entendendo o caso, procurar uma ajuda de um profissional para orientar melhor. Eu acredito que o melhor é procurar ajuda profissional, né, o que puder ser feito, seja algo social ou então, se a pessoa tiver condições para pagar, é o melhor meio profissional. Tá aí, gente, as pessoas falam exatamente o caminho, né? Acolhimento, empatia, ouvir, tentar ajudar, tentar dar esse apoio e orientar para uma ajuda profissional. Na verdade, psiquiatra e psicólogo, eles não são contra ninguém. Pelo contrário, eles querem o bem do outro. A diferença é que o psiquiatra, ele vai poder avaliar, dentro do know-how dele, medicamentos que vão ajudar aquela pessoa. Não quer dizer que vai ser dependente do remédio para toda a vida, porém, ele sabe exatamente o que aquela pessoa precisa para aquele momento. E, ao mesmo tempo, o psicólogo vai fazer o tratamento psicoterápico. O grande lance da conjunção dos dois é que, com o passar do tempo, a psicoterapia já começa a dar resultados e o remédio começa a ser retirado aos poucos. É um processo talvez um pouco lento, mas que vale a pena.